Rafael Fernandes, canal do Nicola repleto de vascaíno, torcida imensa. É uma mais pura realidade, é uma constatação. E de muita gente que não é do Rio de Janeiro, tá? Você vascaíno que for mandar superchat agora, se puder dizer a localização, só para confirmar isso, beleza? Franco, Fagundes e Valois, alguma chance de pintar no Vasco? O segundo Vasco teria aumentado a proposta, o que tem de verdade nessa história, Nicola. Mas com o grande problema do Valois é que o clube dele pede 9 milhões de dólares. A última oferta que eu tenho informação de que o Vasco fez foi de 5 milhões de dólares. E entendia-se que esses 5 milhões já eram bacana. Só é importante lembrar que o Vasco conta com a falta de propostas do exterior para fazer valer essa oferta de 5 milhões de dólares, tá? Qual que é a estratégia do Vasco? A informação que eu tenho era de dar. Agora, depois dos 5 milhões recusados, a ideia era dar uma esfriada nessa história. Sobre o Fagundes, não tenho nada. Hoje até surgiu mais um nome lá na imprensa argentina, né? Muitas das coisas também a gente sabe pela imprensa do outro país, né? Vou até contar para vocês com detalhes, espera aí. Também estou tentando apurar o negócio do Zanocelo para ver se tem alguma novidade, tá? Do zagueiro, um zagueiro argentino que foi sugerido ao Vasco. Deixa eu pegar o nome dele direitinho aqui. Peraí. Vamos lá. Aí a gente volta a informação completa, né? Esse zagueiro eu nem conheço. Manuel Campasso, zagueiro de 26 anos do Atlético Tucumã. A imprensa argentina afirma que as negociações estão avançadas. Tucumã teria pedido 2,5 milhões de dólares por 100% dos direitos do atleta. 2,5 milhões de dólares, a gente está falando de mais ou menos uns 13, 14 milhões de reais, né? É dinheiro, é bastante, né? Por um zagueiro. O grande problema dessas contratações todas feitas pelo Vasco, dessas aspirações, é a quantidade de estrangeiros, né? Você pode contar com 5. Qualquer coisa a mais do que isso, você vai precisar fazer rodízio com os caras. Então, por isso, o Vasco precisa pensar bem na hora de contratar seus estrangeiros. A próxima pergunta é do Thiago Ramon. Nicola, Valois vem pro Vascão? Thiago, deixa eu ver se a pessoa do Vasco já me respondeu. Como vai ficar? Ainda não chegou a resposta do Vasco. O Juan de Lima está contando que o Vasco ainda não desistiu do Valois e deve fazer mais uma proposta ao Tadieres nos próximos dias. Proposta de 6 milhões de dólares. A minha informação é um pouquinho diferente, contei para vocês que a última oferta de 5 de dólares, na visão do Vasco, já é suficientemente boa. Então o Vasco retira o time de campo, dá uma esfriada na história, esperando que o clube que detém o Valois, o Tadieres, perceba que 5 milhões de dólares é um bom negócio, tá? Mas a gente fica atento a essa história também para contar para vocês. O Rafael Marques, que é membro do canal, é bom que se diga. Boa noite, Nicola. Quem vai ser o 10 do Vasco? Rafael, vai depender muito das contratações dos reforços, né? Por exemplo, o Quinteiro. Juan Quinteiro. É um colombiano de 29 anos de idade, ele pertence ao Shenzhen FC. Está emprestado ao River até dia 31 de dezembro. O River fez uma proposta considerada ruim pelo Quinteiro, e o Quinteiro já se declarou livre. Ele falou, não tem mais nada com o River, não vou ficar, enfim. Na Argentina especulam que o Flamengo fez a melhor proposta ao Quinteiro. Esse mesmo Quinteiro, que o representante dele já veio ao Rio de Janeiro semanas atrás para conversar especialmente com o pessoal da 777. Se o Quinteiro é contratado, você pode ter certeza que esse é o camisa 10. Porque é aquele legítimo meio atacante, de cadenciar o jogo, de pensar, cobrar falta, colocar a bola para os atacantes. Esse é o cara. Se esse cara não vem, ou alguém com esse perfil, o Orelhano pode ser um cara para vestir a camisa 10. Cara, esse Orelhano é muito bom jogador. Depois assistam a vídeos dele no YouTube. Ele é um canhoto que joga como ponta direita, ou seja, com o pé invertido, e ele passa pelos outros como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Dribla para os dois lados, tem muita qualidade, só 22 anos. Acho um baita acerto se o Vasco contratá-lo. Para mim vai ser o principal reforço para a temporada de 23, assim que esse negócio estiver confirmado. Vale a lembrança de que acabei de contar para vocês, na Argentina dizem que ele já passou para retirar seus pertences. Racing? Não, Vélez, que é tanto clube na Argentina, né? Rafael Fernandes, muita especulação de gringo no Vasco. Será que o Galhardo e o Palácios vão sair? Você pode ter certeza absoluta. E o Zanocelo sai negócio? Seria quanto? Rafael, já mandei mensagem para uma pessoa que é empresária, um dos empresários do Zanocelo. Assim que tiver qualquer coisa eu conto para vocês. O que o Santos estava pedindo, aquela coisa que pede para assustar, é 6 milhões de euros. Não há a mínima chance de o Vasco pagar 6 milhões de euros pelo Zanocelo, levando em consideração que o Zanocelo foi comprado da Ferroviária por 10 milhões de reais. Então você está pedindo
55 milhões de reais por alguém que você acabou de comprar por 10. Então, não é assim que vai acontecer. Você citou dois gringos, né? O Galarza, que inclusive já esteve emprestado. Palácio que já quase saiu também. O Vasco vai usar muito bem essas vagas de estrangeiro. Você pode ter certeza que as contratações eu imagino até que dos 20 reforços, o Vasco vai ter mais do que 5 reforços estrangeiros. Porque algumas boas condições de negócio e de mercado são gringas, né? Então, se você já vai estourar o limite de estrangeiros, não há a menor lógica de você manter gringos no teu alto elenco que já não faziam parte dos planos num Vasco muito mais pobre. Tá? Então, isso é básico. Você pode ter certeza que o Vasco já deve estar buscando interessados para ficar com esses dois. O Bruno Afonso, que é membro do canal há 10 meses. Nicola, boa noite. O que tem de verdade do Coutinho que o Aston Villa liberou ele para procurar um clube? É verdade? O Bruno, eu não acompanhei a entrevista do técnico do Aston Villa depois da partida, o Unai Emery, tá? Mas a informação que veio durante o fim de semana é de que o Unai não contava com o Coutinho e hoje o pessoal estava tentando desmistificar essa história, ou dizer o contrário, dizer que o Coutinho sim estava nos planos do Unai que ele gostaria de utilizar. Deixa eu só ver aqui, ó. Pode estar de mudança. Estou procurando para ver se alguém publicou alguma coisa sobre a entrevista do Unai Emery depois da derrota do time dele. O Coutinho entra nos minutos finais, estava em recuperação. Ó. O Unai Emery disse que o Coutinho tem uma lesão na coxa que pode... isso foi lá atrás, quando ele se contundiu. A grande verdade, cara, é que assim, o Kia Joorabchian e o Coutinho trabalharam com a possibilidade de vinda ao Brasil, mas nesse momento, essa vinda não é um bom negócio para o Aston Villa, porque o Corinthians não vai conseguir comprá-lo. Então o Aston Villa vai dar preferência a alguém que possa comprá-lo. Só uma coisa que envolve o Vasco e o Coutinho, o pessoal do Vasco procurou o Juliano Bertolucci, que é um empresário do Coutinho, para falar, e aí, como é que tá essa história? Existe alguma possibilidade? Porque se existir, a gente gostaria de conversar. Não sei se faremos proposta, mas queríamos entender. E o que o pessoal do Bertolucci disse ao Vasco é que a chance de vinda nesse momento era difícil, tá? E se mudasse alguma coisa, o Vasco seria certamente avisado. Que mais? Hoje sem convidados, tá? Somente nós. Vocês perguntam, eu respondo. Rodrigo Senra. Nicola Brax e a 777 continuam devagar? Ainda não gosta deles? Vasco procurou mesmo o Galo no dia 23 atrás do Jair? Acho difícil essa história do Jair, tá? Vou te explicar o porquê, Rodrigão. Depois eu respondo a primeira. Mas eu estava conversando com uma fonte minha no Galo. Eu tinha mandado mensagem para a pessoa para perguntar sobre o Alan. Um dos setoristas do Palmeiras afirmou que o Alan, o volante do Galo, interessa ao Palmeiras. Aí eu mandei mensagem, e aí, tem alguma coisa? A resposta da pessoa, acho que até responde essa do Jair também, quer ver, ó? Ela fala assim, ó. Deixa eu só localizar, porque tinha muita mensagem aqui. Aqui, ó. A pessoa fala assim, ó. Todo dia é uma especulação com um jogador nosso. Não te falei quando me perguntou do Jair, porque eu já tinha perguntado, e o Jair? Começou a especular um monte de vezes. O Jair no São Paulo, Jair então... cadê as propostas? Cadê essa história de que ele ia sair? Aí essa pessoa completou. Esse momento é chato pra caramba, meu amigo. Muitos empresários cavando. E ela completa. Alan e Jair têm contrato até 2025 conosco. Renovamos no início dessa temporada. Sobre o Alan no Palmeiras, aí deixa eu só ler a parte em que a pessoa fala sobre o Alan no Palmeiras. Não fomos procurados pelo Palmeiras, e mesmo que fôssemos, a chance é zero de negociar o Alan. Peça importante no esquema do Kudê. Nós também gostaríamos de ter o Veiga, o Rony, o Dudu, o Gomes e etc. Ele ainda deu uma cutucadinha. Enfim, fogo cruzado não dói, né? Que mais? Vamos falando de vários clubes, vamos tentar deixar vocês bem informados. Leonardo Silva, Nicola, Jair do Atlético no Vasco, olha lá. Cara, eu não vou mandar, Leonardo, essa conversa ela aconteceu no dia, como é que eu vejo isso aqui? Aqui, ó. Peraí. Acho que foi no dia 25, ó, anteontem. Não vou mandar, porque o cara vai ficar muito bravo. Porque eu já tinha perguntado do Jair. E eu não acredito nessa possibilidade do Jair, tá? Não acredito. Mauro Leandro. Os vascaínos estão desesperados por contratar. Eu fiquei devendo para responder se eu acho que o Vasco ainda está lento nas contratações. Foram 4, né? 3 anunciados, mas o Piton já está contratado, o Orelhano, ao que tudo indica, também. Entre fazer com pressa ou fazer com pressa ou fazer bem feito, eu prefiro que faça bem feito. O Vasco, pelo que eu entendi, não vai dar tanta importância assim ao Campeonato Carioca, né? É que eu acho que a comunicação do pessoal da 777 e do Vasco, ela é ruim. Ela é muito dificultada e às vezes causa a impressão de que ninguém está fazendo nada.
Se o pessoal do Vasco e da 777 conseguissem se comunicar melhor com os setoristas, com os jornalistas que cobrem o Vasco, ó, a gente está trabalhando em tais frentes, sem dizer nomes, não vai atrapalhar. Mas a impressão que muitos torcedores têm é de que ninguém está fazendo nada, que os caras estão tomando bola nas costas o tempo inteiro. A contratação do Pedro Raul é boa e barata. O Vasco contrata um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro por 11 milhões de reais. Golaço. Léo Pelé por 16 milhões de reais. Você pode achar caro, mas o Rogério Ceni ficou bravo. Cheguei a contar que o Rogério fez uma reunião com os dirigentes de futebol de São Paulo para cobrá-los. O Piton por 17 milhões, é uma aposta. O Vitor Pereira chegou a dizer que via no Piton um cara de enorme potencial dentro do Corinthians, mas o próprio Vitor Pereira não punha o Piton para jogar com muita frequência. Mas o VP chegou a dizer publicamente que entre os caras que tinham no Corinthians, um dos com maior futuro era o Piton. O De Luca chega de graça, volante que já viveu bons momentos, mas não conseguiu se firmar no Bahia. Agora, especula-se que o Vasco vai buscar um substituto para o Andrei, no caso seria o Zanocelo, embora eu acho que o Vasco hoje tem, dentro do próprio elenco, um cara que com características diferentes pode exercer a função parecida que o Andrei tem. E aí, só para fechar sobre o Vasco, contar um pouquinho sobre o Andrei, até publiquei um vídeo durante o final de semana, o Andrei vendido por 12 milhões e meio de euros, na informação do Vene Casagrande, números bem inferiores ao dos antigamente vinculados. E aí, só para vocês entenderem por que o Vasco aceitou essa proposta. O Vasco é 777. Em setembro, quando ele renova o contrato, ele estava a 11 meses do fim do contrato. O Andrei não tinha obrigação nenhuma de aceitar essa renovação. Ele podia fazer, por exemplo, como o Igor Gomes e o Luizão fizeram com o São Paulo e vários outros atletas. O Andrei, muito vascaíno que ele já havia recusado, quando era muito jovem, a ida para o Flamengo. Ele falou, não vou para o Flamengo, eu sou vascaíno. E dessa vez ele podia ficar enrolando o Vasco por mais alguns meses e saía de graça. Ele assinou essa renovação em setembro, mas deixou claro, pessoal, estou assinando, vocês vão garantir uma grana, mas se pintar proposta eu quero ser negociado. Vamos trabalhar com um valor que não é o melhor do mundo para vocês, mas é melhor do que vocês pegarem zero. Vocês concordam? Concordamos, beleza. E fecharam. Foi por isso que ele está indo por 12 milhões e meio de euros para o Chelsea. O Vasco vai ficar com mais ou menos 8 milhões e 900, quase 9 milhões de euros dessa negociação, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho do contexto. Bora para a próxima pergunta, questão. O Lucistone é muito bonito. Lucistone Brasil. Boa noite, Nicola. Para você, quais são os 10 principais times em importância atualmente no Brasil? Se possível, na ordem do melhor para o pior, abraços. Isso é muito relativo, né? E vai me causar uma enorme dor de cabeça, mas eu vou responder de agora, tá? Eu acho que o Flamengo hoje é o time mais importante pela condição financeira e pelo elenco. Palmeiras em segundo. Acho que o Atlético Mineiro, por todos os investimentos, pulou para terceiro. O Corinthians em quarto, o Fluminense em quinto, o Internacional em sexto. Vejo o São Paulo em queda, acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade. Não sei o que esperar de Bahia, de Cruzeiro, de Vasco, são times que estão voltando da segunda para a primeira divisão. O Atlético Paranaense precisa estar nesse top 10 com toda a certeza do mundo. O Santos ainda tem muitas dúvidas sobre como é que vai performar na temporada. Mas eu te diria que os primeiros são esses que eu citei, tá? Pode colocar o Atlético Paranaense logo depois do Fluminense, acho que essa lista fica bem explicadinha desse jeito, enfim, momentâneo, tá?